Hoje eu vou falar sobre Hollywood e a colonização cultural dos Estados Unidos no mundo e no Brasil. Ao longo do século XX e início do século XXI, Hollywood se consolidou como um dos maiores centros de produção cinematográfica do mundo, influenciando culturas, comportamentos e valores em uma escala global. No entanto, mais do que uma mera indústria de entretenimento, Hollywood desempenhou um papel fundamental na construção e disseminação do American Way of Life, o estilo de vida americano, promovendo a colonização cultural dos Estados Unidos no mundo e, em particular, no Brasil. Esta colonização cultural, um processo sutil e gradual, foi baseada na exportação de valores, hábitos de consumo e ideologias que impactaram profundamente a forma como outros países se viam e se relacionavam com o mundo. Hollywood surgiu no início do século XX, em um momento de expansão econômica e política dos Estados Unidos. Durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, enquanto as indústrias cinematográficas europeias enfrentavam dificuldades, os Estados Unidos se destacaram como um país economicamente estável e sua indústria cinematográfica prosperou. O cinema norte-americano, com sua produção em massa, se tornou uma forma eficaz de exportar a cultura e os valores americanos, servindo tanto como uma distração quanto como uma ferramenta de propaganda. A ascensão do cinema norte-americano foi acompanhada por uma estrutura de poder que controlava a narrativa global. A elite americana reconheceu o cinema como um instrumento de soft power, um meio de influência e também de interferência cultural e ideológica capaz de moldar a percepção global dos Estados Unidos. Ao contrário da imposição direta da força militar e econômica, o soft power é o exercício por meio do controle cultural que influencia a maneira como as pessoas e outros países pensam e agem. Hollywood se tornou, assim, um dos maiores agentes desse poder suave. Hollywood sempre apresentou uma imagem idealizada dos Estados Unidos, promovendo o American Dream, o sonho americano, como uma meta universal. A narrativa básica do sonho americano é a crença de que qualquer pessoa, independentemente de sua origem social ou étnica, pode alcançar sucesso e prosperidade através de trabalho árduo e perseverança. Essa visão tem suas raízes no mito da meritocracia, que muitas vezes obscurece as desigualdades sociais e econômicas profundas dentro da sociedade americana. Filmes de Hollywood frequentemente mostram protagonistas que enfrentam adversidades e triunfam, reforçando a ideia de que o sucesso individual é a medida do valor pessoal. Além disso, temas como a liberdade, o heroísmo e o capitalismo são constantemente exaltados. O cinema também apresenta o modo de vida americano como superior, seja por meio de dramas familiares que retratam a vida perfeita nos subúrbios ou através de blockbusters que glorificam a tecnologia, o estilo de vida consumista e o poder militar dos Estados Unidos. Com o passar das décadas, Hollywood consolidou sua presença internacional. A produção cinematográfica americana rapidamente dominou os mercados estrangeiros, muitas vezes marginalizando as indústrias cinematográficas locais. Um dos fatores-chave para o sucesso internacional de Hollywood foi a capacidade dos filmes americanos de transcender barreiras culturais e linguísticas, com um apelo universal a temas facilmente compreendidos por audiências globais, como o amor, o heroísmo e o conflito entre o bem e o mal. Os filmes de Hollywood rapidamente conquistaram corações e mentes ao redor do mundo. Nos países em desenvolvimento, como o Brasil, a influência de Hollywood foi particularmente significativa. Durante o período da Guerra Fria, os Estados Unidos utilizaram o cinema como uma forma de propaganda cultural, promovendo os ideais capitalistas e se posicionando contra a influência comunista. Hollywood se tornou uma ferramenta política, com filmes que glorificavam a liberdade individual e o consumismo, contrastando esses valores com as supostas ameaças representadas pelos regimes comunistas. Os filmes de ação, por exemplo, frequentemente retratam os Estados Unidos como uma força benigna que intervém em outros países para garantir a justiça e a paz. Essa visão reforça a imagem dos Estados Unidos como salvadores, promovendo a ideia de que sua presença internacional, inclusive militar,
é sempre justificada e benéfica. Ao mesmo tempo, essas narrativas ocultam a complexidade das relações internacionais e as consequências das intervenções americanas em países estrangeiros. No Brasil, a influência de Hollywood foi particularmente forte, principalmente a partir da segunda metade do século XX. A expansão das salas de cinema, a crescente disponibilidade de filmes americanos e, posteriormente, a popularização da televisão facilitaram a entrada maciça da cultura dos Estados Unidos no cotidiano dos brasileiros. Essa colonização cultural não foi apenas uma questão de entretenimento, mas também de construção de identidades. Filmes, séries de TV e até mesmo desenhos animados influenciaram a maneira como os brasileiros viam o mundo, sua própria cultura e os Estados Unidos. As narrativas de Hollywood muitas vezes retratavam os Estados Unidos como um modelo de civilização moderna, enquanto outras culturas eram relegadas a papéis secundários e até mesmo exóticos. No Brasil, onde as desigualdades sociais são profundas, a imagem glamurosa do estilo de vida americano se tornou um símbolo de aspiração. O consumismo, a ideia de que o sucesso está diretamente ligado à posse de bens materiais, foi um dos valores centrais exportados por Hollywood. Através dos filmes, o público brasileiro passou a almejar os produtos, marcas e estilos de vida retratados nas telas. Esse processo criou uma dependência cultural na qual os valores e aspirações de outras nações passaram a moldar as ambições e o comportamento do público local. Com a introdução da televisão no Brasil nas décadas de 60 e 70, a influência de Hollywood cresceu ainda mais. Programas de TV americano, como seriados e desenhos animados, tornaram-se extremamente populares, especialmente entre os jovens. Esse conteúdo não apenas divertia, mas também transmitia os valores americanos, criando uma familiaridade com a cultura dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, moldando a percepção das próprias tradições e cultura do Brasil. Séries populares como as comédias de situação, sitcoms, introduziram no público brasileiro um modelo de família nuclear típico dos subúrbios americanos, com ênfase no individualismo e no consumismo. Essas representações acabaram influenciando a forma como muitos brasileiros passaram a idealizar suas vidas familiares, mesmo que isso estivesse em desacordo com as realidades sociais e culturais do nosso país. Apesar da intensa colonização cultural promovida por Hollywood, o Brasil não foi um receptor passivo. A cultura brasileira, rica e diversa, resistiu a essa influência de várias maneiras. O cinema nacional, embora em desvantagem em termos de recursos e alcance, produziu obras que refletem a realidade social e as desigualdades sociais e complexidade que existe aqui no Brasil. Com o Cinema Novo, um movimento que buscava retratar o Brasil profundo e suas contradições, isso ficou bem evidente. Além disso, houve uma adaptação seletiva da cultura americana. Muitas vezes, elementos da cultura de Hollywood foram absorvidos e reinterpretados à luz da realidade brasileira. O Carnaval, por exemplo, adotou elementos do espetáculo hollywoodiano, mas manteve sua essência local. A televisão brasileira também produziu programas que imitavam o formato americano, mas adaptados aos gostos e costumes brasileiros, como as telenovelas, que se tornaram uma forma distinta de entretenimento de massa. Hollywood desempenhou um papel crucial na colonização cultural dos Estados Unidos no mundo e no Brasil, através do cinema e da televisão. Os valores e ideologias americanas foram exportados para outros países, moldando comportamentos, aspirações e identidades. No Brasil, essa colonização cultural encontrou um terreno fértil, especialmente entre as classes médias e urbanas, que passaram a idealizar o estilo de vida americano. No entanto, a resistência e a adaptação local também foram características marcantes desse processo, mostrando que a cultura, embora influenciável, é também resiliente, muito resiliente. Com o avanço da globalização, essa colonização cultural se intensificou e os desafios para manter a identidade cultural local
são cada vez maiores. O Brasil, assim como muitos outros países, continua a lutar para equilibrar a influência externa com a preservação e a valorização de sua própria cultura em um mundo cada vez mais interconectado e culturalmente híbrido. Assim, nós terminamos aqui essa explicação sobre Hollywood. Hollywood é, na verdade, uma grande máquina de propaganda que espalha os valores desse país, dos Estados Unidos, e serve como uma máquina de soft power, uma máquina de dominação cultural. Obrigado, até o próximo vídeo.